Tá? Vou fazer respiração boca a boca. Hoje em dia existem protebocas, válvulas tal. Mas se for o último caso fazer respiração boca a boca, tudo bem que se orienta a não fazer. Mas se for o último caso, você pode ter a criatividade de pegar um pedaço de plástico, fazer um pequeno furo, colocar, isolar e fazer. Tá certo? E você vai salvar a vítima, vai fazer a sua parte. Liderança e bom senso. Todo socorrista tem que ter liderança e tem que ter bom senso. O que é bom senso? É você ver duas vítimas. Por exemplo, eu vou chegando num incêndio, tá? Vamos supor aqui que esse estudo estivesse cheio de fumaça, eu fosse entrando aqui e encontrasse duas pessoas caídas, Graciane e Billy. Quando eu tropeço em Billy, ele não fala nada, tá lá, estático, parado. Quando eu vou ver com Graciane, quando eu toco nela, ela faz, dá um grito, certo? Então, esse grito quer dizer alguma coisa? Quer dizer que ela está com dor, que ela está viva, tá? Que ela está respirando. E eu bati lá em Billy, fui ver e Billy não responde, mas eu sei que ele está respirando. Quem é que eu vou tirar primeiro? O primeiro ou o segundo? Com certeza eu vou interagir. Primeiro eu tenho que tirar o segundo, Billy, porque ele está já em estado inconsciente, ele não está mais em si. Tá certo? Então eu retiro primeiro ele e após eu vou fazer o socorro também para Graciane. Então isso é bom senso, tá certo? Bom senso. Então o socorrista ele tem que ter bom senso, saber o que vai fazer primeiro, respeitar a vítima, é muito importante, saber que ali tem uma vida, ali tem um conjunto de conceitos, de ética, tá certo? Principalmente às vezes você pega uma vítima que tem problemas religiosos, tá? Existem muitas religiões que não aceitam sangue, que não aceitam ser socorridos, que diz que é destino, né? Que Deus quis assim. E assim sucessivamente. Você tem que ter respeito à vida. Cuidado com a vítima e consigo mesmo. Tá? Cuidado com a vítima e consigo mesmo. Você tem que praticar a biossegurança. O que é biossegurança? Usar máscara, usar luva, se isolar dos líquidos corpóreos que podem trazer alguma doença. E assim é o perfil do bom socorrista, tá? A lei do bom samaritano, quando o socorro prestado é conduzido dentro dos padrões, é difícil que um socorrista venha a ser processado, tá certo? Então se você tem um socorro dentro de um padrão técnico, vai ser difícil um socorrista ser processado. Uma pequena síntese histórica do APH, só para você se centralizar, tá? No início dos tempos, tem a parábola do bom samaritano, que data do Novo Testamento, que é justamente a lei do bom samaritano, né? Se você fizer a coisa correta, não vai ter problema nenhum. 900 depois de Cristo, os anglo-saxões utilizavam carruagem para conduzir seus enfermos. Isso é um pouquinho de história do APH. Em 1100 depois de Cristo, os normandos utilizavam latreiras. O que é latreira? São duas madeiras com um tecido no meio, eles amarravam nos cavalos e levavam suas vítimas, tá? Seus enfermos. Em 1300 depois de Cristo, os ingleses utilizavam carruagens pesadas para socorrer suas vítimas de guerra. Você vê que o atendimento pré-hospitalar, a história dele bate muito com as guerras. Em 1795, depois de Cristo, um médico francês, Dominique Jean Larrey, que ele é tido como o pai do atendimento pré-hospitalar, Dominique Jean Larrey, cria um sistema de atendimento dos feridos nos locais de batalha, utilizando carruagens leves, tornando-se o cirurgião-chefe das tropas napoleônicas. É bom ressaltar que o modelo de SAMU é um modelo que vem da França, tá? Surgiu tudo na França. Por isso que o pai do atendimento pré-hospitalar é francês, tá? Dominique Jean Larrey. Aí na síntese histórica você tem a Primeira Guerra Mundial, que o socorro foi muito utilizado, tá? Guerra da Coreia, utilizando-se helicópteros para o transporte aeromédico. Guerra do Vietnã, hospitais móveis com apoio de helicópteros e atendimento com pessoal treinado não médico. Existem alguns modelos, tá? O modelo francês, figura central, médico, filosofia. Médico se desloca até o paciente. Então esse é o modelo utilizado hoje no SAMU, que é o modelo francês. Modelo americano, você vê muito aí nessas emergências, 911 tal.
a figura do paramédico. Então a figura central do atendimento pré-hospitalar americano é o paramédico, que é uma figura que nós podemos dizer que é quase médico, né? Ele é utilizado, é um médico de urgência, por isso que se chama de paramédico. A filosofia, a primeira intervenção feita pelo paramédico, o médico aguarda o paciente no hospital. Aí você tem um símbolo do serviço de emergência médica, tá certo? O que significa essa simbologia? Você vê essa simbologia no SAMU e não sabe o que significa. Então, 1 é a primeira siglazinha dele aqui, o 1, é a detecção, ele vai detectar. Tá? O 2 é o estado de alerta. 3 é o pré-socorro. 4 é o socorro no local do acidente. 5, cuidados durante o transporte. 6, transferência e tratamento definitivo. Né? Então, esse símbolo aqui não está aí por nada, ele significa alguma coisa. E como não deixaria de ser, né? Não deixaria de ser, nós temos aí a nossa atividade da semana, né? Atividade pertinente à segunda aula. Então a primeira parte da atividade, de posse das informações prestadas na aula, elabore um texto de no mínimo 10 e no máximo 20 linhas sobre a importância, tá? Veja só, a importância do técnico em segurança ter conhecimento sobre anatomia e fisiologia humana. Qual a importância do técnico ter conhecimento sobre anatomia e fisiologia humana? Será que é importante? Será que não é importante? Tá? Então você vai fazer uma reflexão aí, dentro das informações da aula, e elaborar um texto. Esse texto é pessoal. Segunda parte da atividade, pesquise na internet o artigo 135 do Código Penal Brasileiro e elabore um texto de no mínimo 10 e no máximo 20 linhas, comentando as implicações desse código, relacionando-as com o cotidiano do técnico de segurança, tá? Esse código aí vai falar de omissão de socorro. Então você vai relacionar esse artigo, o que está dizendo nele, tá? Com o cotidiano do técnico em segurança do trabalho. A data para entrega, 25/11/2009 até o meio-dia. Data para correção, até dia 2/11/2009. Tipo de arquivo, docx, doc.txt, tá certo? Então, de posse disso, encerramos, mas estamos chegando ao fim de mais uma aula, tá? Desse módulo de procedimentos de emergência. E já dando início aí na questão do APH, vamos dar continuidade na próxima aula, na questão do APH. E até a próxima, que Deus abençoe a todos e fiquem na paz.